Meus queridos e diletos irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja entre vós. Estamos de volta com o nosso quadro do Gênesis ao Apocalipse. Estamos analisando o livro de Juízes. Neste conteúdo, estamos tratando sobre o libertador de Israel, chamado Gideão. Peço que você compartilhe este vídeo, deixe o seu comentário, que você dê um joinha e, se possível, você possa nos adicionar se inscrevendo em nosso canal. Escreva aí Antônio Fábio PR e você vai nos notificar no canal no YouTube, onde nós postamos também este conteúdo. Pois bem, no conteúdo anterior, nós havíamos falado sobre Gideão e a preparação do seu exército, quando ele formou um exército de 32.000 homens. E Deus, chegando e inspecionando a tropa, reduziu apenas para 300 homens, justamente para não dar brecha aos orgulhosos. A vaidade do exército de Israel, se gabando de que venceram os inimigos com o seu próprio poder. E sendo assim, Deus reduz para 300 homens. Neste conteúdo, nós estaremos analisando aqui justamente o ataque propriamente dito. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo de número 7, versículo 9, ao capítulo 8 e o versículo 21. Nesse texto, podemos classificar 3 fases. Primeira fase, antes da batalha, o que ocorreu. Durante a batalha e após a batalha. Fatos que eu acho importante a gente analisar de forma simplória, panorâmica, como eu sempre tenho dito a vocês. É uma explicação bem modéstia para o nosso elevo espiritual, para nós sabermos o poder de Jeová, o seu cuidado, o seu interesse, o seu propósito para com o homem, especificamente com Israel e também com a humanidade, que a Bíblia é um livro que propõe a salvação da humanidade pela pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus é a razão vital da nossa alegria, da nossa felicidade, da nossa salvação. Graças a Deus que nós fomos chamados por Deus com o dom da salvação. Que maravilha! E por isso a Bíblia se aplica em nossas vidas com uma importância gigantesca,
porque ela nos mostra a realidade deste Deus Criador, deste mundo imenso e maravilhoso, e como ele planejou tudo para trazer seu filho e ser imolado numa cruz para a propiciação dos nossos pecados. Muito bem. No capítulo 7, versículo 9 ao 12, a Bíblia nos traça alguns detalhes importantes. Como Gideão ainda temia atacar os midianitas, o Senhor o envia aqui ao acampamento inimigo para lhes assegurar da vitória. Por isso o versículo diz o seguinte: naquela noite, o Senhor disse a Gideão: levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Se você está com medo, olhe ainda, nessa altura do tempo, de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo Pura e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso, você terá coragem para atacar. Então ele e o seu servo Pura desceram até os pontos avançados do acampamento. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalados num vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhotos, assim como não se pode contar a areia da praia. Também não se podia contar os seus camelos. Então Deus, em primeiro plano, para tirar aquele medo, aquele receio do jovem Gideão, levou ele e Pura, o seu servo, até lá no acampamento. É o primeiro detalhe. E quando ali estão, Deus então permite que eles escutem um sonho. No versículo 13 ao 15, no acampamento inimigo, Gideão escuta um soldado, olha, contando a outro a vitória de Gideão sobre os midianitas. Foi preciso Deus fazer isso. Às vezes Deus nos mostra o caminho da vitória e nós não queremos tomar posse dele. Até o ponto que Deus nos leva lá e nos faz ouvir, nos faz ver, nos faz tocar em nossas vitórias. E nós ainda relutamos. E quando eles percebem isto, veja aqui no versículo 13 ao 15 da palavra de Deus. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. O exército inimigo foi desmontado. E o parceiro que ouviu aquele sonho interpretou na mesma hora. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Olha a inteligência e a sabedoria de um soldado, de um indivíduo sem expressão no meio do exército do inimigo. A visão espiritual, a sabedoria de Deus na vida deste homem. Ele percebeu de imediato que aquilo era coisa de Deus. Eu não sou muito de acreditar e de seguir minha vida por sonhos.
Tem crente que vive mirando a sua vida por sonhos. Só falta aí nessas casas de leituras de mão, de sorte, etc. Eu sou contra cristãos que vivem de sonhos. Porém, eu sei que Deus fala, nos desperta por meio de um sonho. Isso é natural. Mas acontece esse detalhe. Deus envia o camarada no exército, lá faz com que ele escute um sonho, e aí então vem a estratégia para a batalha. Ao comando de Gideão, os homens devem tocar as trombetas e gritar pelo Senhor e por Gideão, seguro da vitória. Agora, acreditando que Deus estava na frente dessa batalha, ele monta essa espécie de estratégia para ir à batalha. Os versículos 16 ao 18 do capítulo 7, isto acontece, esses pormenores, antes da batalha. E agora ele monta essa estratégia para dar seguimento à sua missão. Vejamos aqui nos versículos 16 ao 17, dividiu os 300 homens em 3 companhias e pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios com tochas dentro. Olha isso! Veja aí, imagine 300 homens segurando cântaros vazios com tochas de fogo ali dentro. Olha o verso 17 e o versículo 18 que diz: façam o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem pelo Senhor e por Gideão. Esta era a estratégia dele. E é interessante que ele deixou bem alerta aos seus soldados: olhem para mim, faça como eu fizer. O cristão, ele deve agir da mesma forma, olhando para Jesus Cristo. O apóstolo São Paulo até nos aconselhou a seguir o seu exemplo, pois o seu exemplo era o mesmo exemplo de Jesus Cristo. Se nós fizermos conforme o nosso Salvador, vivermos conforme o seu modelo de vida, glória, está de bom tamanho. Somos salvos em Cristo, marchando para a eternidade. Agora nós temos, nesta segunda fase da batalha, um exército dividido em 3 companhias, segurando cântaros vazios, mas com tochas de fogo na mão. Deveriam rodear o exército inimigo. E quando Gideão, então, desse a ordem, todos deveriam gritar na madrugada que antecederia esta vitória exuberante e maravilhosa. Todos deveriam gritar pelo Senhor e por Gideão. E assim o texto segue para o momento durante a batalha. E neste momento nós temos 2 pontos de observação: o som da vitória e a convocação de Gideão aos outros israelitas espalhados por todas as partes. Os soldados sopram suas trombetas
Os inimigos entram em pânico e lutam entre si. Nesse momento, quando eles atacam aquela companhia que estavam instaladas naquela região, a Bíblia nos mostra que todos eles começam a tocar as suas trombetas. Vamos analisarmos aqui os versículos 19 ao 22, o que diz a palavra de Deus. Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite. Assim que foram trocadas as sentinelas, então tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. Veja isto. E o que acontece? As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita, gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha a sua posição em torno do acampamento, e todos os midianitas fugiam, correndo e gritando. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas. Mas muitos fugiram para Bet-sita, na direção de Zererá, até a fronteira de Abel-Meolá, perto de Tabate. E assim o que acontece? Gideão convoca os demais israelitas para empenharem nesta batalha. E todos começam a gritar pelo Senhor e por Gideão, e quebram aquelas jarras, seguram aquelas tochas acesas, e naquela escuridão, quando o exército inimigo percebe aquilo, se confunde com qualquer superstição da sua cultura pagã e entram em pânico, em confusão. Aí Deus coloca um contra o outro e começam a se matarem. E aí o que ocorre? Deus dá a vitória ao seu servo Gideão. E ocorre alguns detalhes após esta batalha, após esse momento, após essa estratégia de Gideão. Do capítulo 8, versículos 1 ao capítulo 21, nós temos aqui pelo menos 4 fatores a observar. A crítica dos que não participaram da peleja. Eles criticam a Gideão, desprezam a Gideão, a captura feita por Gideão e o castigo da parte de Gideão. Por isso, no versículo 1 ao versículo 8, os homens invejosos de Efraim reclamam não terem sido chamados para lutar antes. Mas eles não tinham motivos para reclamar. Gideão fez a proclamação. E nesses versículos, eles fazem, portanto, esta crítica a Gideão. Os eframitas perguntaram, então, a Gideão: por que você nos tratou dessa forma? Por que não nos chamou quando foi lutar contra Midian? E o criticaram duramente. Houve, portanto, essa contenda dos irmãos das outras tribos. E assim Gideão se explicou.
Ele, porém, lhes respondeu: que é que eu fiz em comparação com vocês? O resto das uvas de Efraim não são melhores do que toda a colheita de Abiezer? Deus entregou os líderes midianitas, Oreb e Zeeb, nas mãos de vocês. O que pude fazer não se compara com o que vocês fizeram diante disso. Acabou-se a indignação deles contra Gideão. É a primeira fase desse capítulo. 8, versículos 5 ao 9, o desprezo por Gideão. Por quê? As cidades de Sucote e Peniel recusam-se a prover alimentos para as tropas famintas de Gideão. Que coisa! Os exércitos famintos só queriam se alimentar. Mas como Gideão era o chefe responsável, negaram o alimento. Veja o que diz aqui no versículo 5 ao 9 do capítulo 6. Em Sucote, disse ele aos homens dali: peço-lhes um pouco de pão para as minhas tropas. Os homens então, cansados, e eu ainda estou perseguindo os reis de Midian, Zeba e Zalmona. Os líderes de Sucote, porém, disseram: ainda não estão em seu poder Zeba e Zalmona? Por que deveríamos dar pão às suas tropas? E assim replicou Gideão: quando o Senhor entregar Zeba e Zalmona em minhas mãos, rasgarei a carne de vocês com espinhos e espinheiros do deserto. Dali subiu a Peniel e fez o mesmo pedido aos homens de Peniel. Mas eles responderam como os de Sucote. Aos homens de Peniel ele disse: quando eu voltar triunfante, destruirei esta fortaleza. Você já imaginou quando a inveja, o ciúme, a intriga começam a fazer parte dos grupos da sociedade, dentro da comunidade, da igreja? Gideão estava no encalce de 2 reis sanguinários e, passando por esta cidade de Peniel, só queria se alimentar o seu exército. Negaram ferozmente. Eles negaram, tanto em Sucote como em Peniel, os próprios irmãos, os próprios israelitas. Negaram o abastecimento das tropas. E ele então fez promessa de vingança. Eu voltarei com vitória. E quando eu voltar, vocês prestarão contas das vossas atitudes. Podem esperar. E assim ele parte para a captura desses 2 reis. Gideão captura 2 líderes inimigos, o Zebar e Zalmona, versículos 10 ao 12 e 18 ao 21. Ele derrota, nos versículos 10 ao 12, ele derrota este rei. Vamos aqui ao texto 8:10. Ora, Zeba e Zalmona estavam em Carcor, e com eles cerca de 15.000 homens. Estes foram todos os que sobraram dos exércitos dos povos que vinham do leste, pois 120.000 homens que portavam espada tinham sido mortos. Gideão subiu pela rota dos nômades a leste de Noba e Jogbeá e atacou de surpresa o exército.
Zeba e Zalmona, os dois reis de Midian, fugiram, mas ele os perseguiu e os capturou, derrotando também o exército. Então aqui está a captura, finalmente, desses dois líderes inimigos de Israel e sanguinários. Nos versículos 18 ao 21, a Bíblia mostra como eles foram mortos. A Bíblia diz o seguinte: então perguntaram a Zeba e a Zalmuna: como eram os homens que vocês mataram em Tabor? Eram como vocês, responderam. Cada um tinha um porte de um príncipe. Gideão prosseguiu: aqueles homens eram meus irmãos, filhos de minha própria mãe. Juro pelo nome do Senhor que, se vocês tivessem poupado a vida deles, eu não mataria vocês. E Gideão voltou-se para Jeter, seu filho mais velho, e lhes disse: mate-os. Jeter, porém, teve medo e não desembainhou a espada, pois era muito jovem. Matar um ser humano pela primeira vez numa guerra, o rapaz temeu. Mas Zeba e Zalmona disseram: venha, mate-nos você mesmo. Isso exige coragem de homem. Então Gideão avançou e os matou e tirou os enfeites do pescoço dos camelos deles. E assim é exterminado esses dois líderes que provocaram toda esta confusão. E assim finalmente são mortos os principais líderes dos inimigos midianitas, dos amalequitas, e todo o exército é desbaratinado. E finalmente Gideão sai vitorioso desta batalha contra os midianitas e os amalequitas. Nos versículos 13 ao 17, então, Gideão se vinga daqueles avarentos que não hospedaram o seu exército. As cidades de Sucote e Peniel são severamente punidas por recusarem ajudar as tropas de Gideão. Observemos, portanto, os versículos 13 ao 17. Depois, Gideão, filho de Joás, voltou da batalha pela subida de Heres. Ele capturou um jovem de Sucote e os interrogou. E os jovens escreveu para Gideão os nomes dos 77 líderes e autoridades da cidade. Gideão foi então a Sucote e disse aos homens de lá: aqui estão Zeba e Salmuna, acerca dos quais vocês zombaram de mim, dizendo: ainda não estão em seu poder Zeba e Zalmuna? Por que deveríamos dar pão aos seus homens exaustos? Gideão prendeu os líderes da cidade de Sucote, castigando-os com espinhos e espinheiros do deserto. Olha isto. Depois derrubou a fortaleza de Peniel e matou os homens daquela cidade. E, sendo assim, ele se vinga dessas pessoas, desses patrícios que recusaram ajudar o exército. E deixar de alimentar um exército faminto é a mesma coisa que contribuir
para a morte desses soldados exaustos e famintos. Foi uma crueldade que de fato merecia o seu castigo. E ele castigou conforme ele falou. Pois bem, vimos aqui, portanto, a batalha de Gideão, as estratégias montadas, a forma pela qual ele agiu e a intervenção divina. E, finalmente, a vitória plena de Gideão contra os seus inimigos, os midianitas e os amalequitas, que foram vencidos conforme Deus mostrou desde o início do seu chamado a este jovem valoroso. Que Deus lhe abençoe. E como eu disse, não deixe de se inscrever em nosso canal, de fazer o seu comentário, a sua pergunta, interagir conosco. Isso é muito importante. Em nossa próxima análise bíblica, estaremos analisando, portanto, algo muito triste, mas que infelizmente aconteceu. A apostasia de Gideão. Mesmo sendo um homem de Deus, um guerreiro valoroso, que saiu com uma vitória esplêndida e notória no meio do seu povo, caiu na tentação da apostasia e se apostatou de Javé, de Jeová. Mas são assuntos que veremos em o nosso próximo conteúdo, querendo Deus. Fique na paz. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o anjo do Senhor.